Oi, gente. Tô indo aqui para parte 2, né? Da reflexão que algumas pessoas até me mandaram aqui numa lista de transmissão que eu tenho, né? Do Valber Cabral Tirando a Pressão. Alguns comentários, né? Que são bastante pertinentes e eu fico feliz que algumas pessoas comunguem também dessa angústia, né? Da gente ter se transformado num ser faturável, né? Diante do próprio adoecimento coletivo, né? Podemos considerar que estamos diante de uma pandemia coletiva, né? De uma total indiferença a tudo, né? E Covid-19, a meu ver, é o resultado de tudo isso, que nos transformamos ao longo do tempo e de todo esse sequestro, né? De termos nos transformado nessa pessoa com o peito parado da respiração e não permitindo esse fluxo da vida, né? Fazer parte aí dessa unidade. Então, temos hoje um vírus que se alimenta da gente, né? Se alimenta de nossas fraquezas, de todas as nossas impossibilidades, ataca o nosso pulmão. E falando de doença, né, como eu estava, e dessa angústia da gente ter virado, né, esse número diante da vida, um faturamento, isso é em âmbito, né, vamos falar que isso acontece em todo o planeta, de alguma forma, alguém se prostitui, né, nos seus valores, na sua falta de convicção, né, na falta de fé na vida, numa impossibilidade de ter um corpo que permita essa vida, né, se encher dessa vida. Então eu acabo sendo comandado por algo, alguém ou alguma coisa, né? Então quando a gente não busca o caminho do autoconhecimento, alguém dita e diz quem você é. Então isso é muito grave, a meu ver. Isso está nos adoecendo bastante, né? As crianças estão sofrendo muito, tendo um adoecimento psíquico muito grande diante de tudo isso, porque elas ainda não podem gerir a própria vida. E a gente acompanha, às vezes, né, com um misto de esperança e um certo medo de que as coisas não andem, né, e não tomem um rumo. É algo que realmente a gente possa se sentir com saúde. E quando eu estava falando sobre o nosso plano de saúde, plano de saúde não é um plano que a gente paga, né? Isso a gente paga um plano de doença, porque a gente paga para ficar, quando ficar doente, usar o plano doença. Porque plano de saúde era se a gente fosse para um resort, se a gente tivesse férias em Búzios, férias na Europa, conhecer o Brasil todo, e aí no seu plano de saúde teria ali dentro do plano, nas suas férias, você teria direito a ter umas férias com tudo pago. Mas não é essa a realidade. Porém, a gente está tendo que, num momento onde precisamos ser muito criativos e sair muito desse lugar aí da doença. A gente precisa, inclusive, quando adoece, a gente precisa ter saúde na doença. E essa saúde emocional, ela levanta a gente, ela tira a gente de muitos lugares, né? Que é o nosso esforço próprio, a nossa vontade de realmente não estar doente. Mas uma coisa é fato: quando a gente adoece, e há pouco tempo eu fui fazer um check-up, porque eu faço check-up anual, eu faço o tratamento com um médico que trata de medicina preventiva, né? E eu fico muito feliz que eu tenha essa possibilidade de tratar da prevenção, né? E não da doença. Mas quando algo se instala na gente, a gente precisa refletir e pensar, bom, inimigo não é, veio avisar que eu preciso cuidar do meu organismo. Porque a doença não é, ela não vem como um inimigo, um problema cardíaco, né, uma hipertensão, mas a gente precisa investigar de onde veio aquilo, né?
E às vezes a gente acha, será que é uma genética? Será que na minha família tem? É a primeira coisa, né, que a gente busca. Mas a gente não para pensar, será que tenho tirado férias? Será que eu não tenho trabalhado demais? Será que eu não tenho esquecido de cuidar do meu corpo, de respirar, de olhar as estrelas, de sentar na cadeira, na varanda ou do lado de fora da calçada? Né? Será que eu deixei de brincar? Será que eu deixei de olhar as crianças? Será que eu deixei de ouvir os mais velhos contarem suas histórias? Será que eu não me tornei uma pessoa impaciente, intolerante, agressiva, raivosa, a ponto de me intoxicar? Porque a emoção ela não é levada em conta. Será que eu não estou vivendo lá no passado depressiva, caindo o meu sistema imunológico? Né? Vivendo sem a luz do sol, trancada na minha casa ou no meu apartamento, num desculpismo diário de que eu tenho medo, e talvez o medo seja de vida, né? Talvez o maior medo nosso seja de viver, talvez o maior medo nosso seja de dar certo, porque aquilo que dá errado todo mundo já sabe, mas o que dá certo é muito difícil a gente viver, né? E se permitir, e isso causa doença. Então, quando a gente é frequentador de um lugar com a mesma doença durante anos, a gente deve se perguntar assim: o que está acontecendo comigo que eu troquei a natureza, eu troquei o convívio com familiares, eu troquei uma fala salutar por isso? Será que quando eu encontro com meus amigos, antes de eu adoecer, eu não falava só do meu trabalho? Será que eu perguntava para os meus amigos e me importava em saber como eles estavam se sentindo também? Será que eu não fui uma pessoa que só queria falar e não queria ser entendida ou ouvida? Eu só queria falar e nem escutar ninguém? Então, os nossos telereceptores, eles nos comprometem, né? Os sentidos. E quando eles ficam comprometidos, a gente deixa de perceber as coisas, a gente deixa de sentir. Então, a angústia, gente, a gente sente no corpo, né? É esse corpo, né? É esse terreno biológico que eu permito a doença se instalar. É esse terreno biológico que eu não cuido, né? Que eu não coloco diariamente o remédio das boas ações, o remédio dos bons pensamentos, do bom falar, do bem viver, né? Isso tudo eu não coloco, e isso é manutenção para a saúde também, isso é medicação salutar diária. Levantar-se, né? Porque a gente adoece, por quê? Porque a gente levanta e olha logo primeiro o celular, né? A grande maioria de nós, porque a gente tem uma urgência de saber quem é que está falando com a gente ou quem falou. A gente passa, às vezes, a noite rolando o Instagram, rolando o Facebook, falando no WhatsApp, onde a gente poderia estar até numa videochamada com um amigo, ouvindo um amigo, perguntando como você está, tá tudo bem com você, né? Vocês já notaram que, às vezes, o nosso egoísmo, ele faz isso. A gente se senta com alguém e só fala da gente. A gente não dá espaço para o outro falar. A gente não dá espaço para aquela pessoa existir para nós. Porque naquele momento, o meu problema é o maior, né? Eu preciso, eu tô com... Sabe que eu também tenho um problema assim, mas o meu é mais grave que o seu, por isso, por isso, por isso. Então, assim, nós precisamos aprender a nos relacionar em saúde uns com os outros. Quando a gente se junta e a gente critica pessoas, a gente adoece. A gente está colocando veneno. Então, tudo isso, gente, a gente vai sobrecarregando também a coluna. Não é só com sentar, escrever, fica na conta da canetinha, a nossa tendinite. Não, não é só isso, não. Existe a nossa emoção que adoeceu também. E a gente bota somente a responsabilidade na tendinite da caneta, porque é um exercício repetitivo. Mas é repetitivo falar mal dos outros. É repetitivo ficar raivoso, raivosa, né? Isso a gente não conta como repetitivo.
ficar amargurado, ficar ruminando o passado, querer que pessoas se mudem para o nosso jeito de existir, como se a gente fosse a última Coca-Cola do deserto. Então, tudo isso é adoecimento. Tudo isso vai sobrecarregando a coluna, vai fragilizando os olhos, vai causando um problema respiratório, né? Na garganta também, na faringe, na laringe, e assim vai, gente. Na perna, no joelho, né? A nossa falta de flexibilidade, né? Aquela pessoa que só quer fazer, só o que ela quer tá certa, só daquela forma, ela vai ter uma questão numa junta qualquer, né? Porque ela não solta, né? Segura, isso é doença. E isso vai parar nas fisioterapias, isso vai parar também aí, né? Nas dores da fibromialgia, nas dores de cabeça, porque a energia sobe, vai tudo para a cabeça, no uso de óculos, aumentando cada vez mais, né, o grau. Então, assim, a quantidade de horas que a gente leva trabalhando, o número de horas do tempo que a gente rouba da nossa própria vida e numa desculpa que eu não posso fazer diferente porque eu tenho compromisso. Ora, tempo se organiza. O tempo ele não nos falta, mas nós estamos sempre doentes, esperando e nos confortando com uma resposta simplista sobre a nossa preguiça mental, né? A nossa preguiça de evoluir, porque dói, né? Porque a gente tem que levantar da cadeira, levantar do sofá, mudar comportamento, se relacionar, conviver. E um dos nossos graves problemas é a convivência. Então, algumas pessoas não suportam conviver, tamanho é a sua altura, né? Tamanho é o seu grau de superioridade. Eu não convivo com ninguém, porque, nossa, me enche o saco. Nossa, eu não tenho paciência. Isso é doença, isso também vai parar no consultório. E você vai somatizando tudo isso. Então, gente, é um momento grave. Acho que a gente precisa fazer da meia volta aí e pensar que faturamento é esse que a gente vive nesse país e muitos outros também, que eu acredito que também tem aí as suas questões, né? Então, é uma reflexão muito importante essa que eu considero, que é o que é saúde para você, né? É o que é ser doente, o que é ter saúde na doença, o que essa doença ou esse sintoma está me trazendo de benefício, porque às vezes a gente está beneficiado por ele, né? Ah, eu não posso ir porque eu estou doente. Óbvio, você quer ficar em casa. Então, algum sintoma você vai fazer para você dizer que não quer ir, ou que você não pode ir, porque na impossibilidade disso a gente arruma um sintoma. Então, gente, vamos prestar atenção aí, né, no dia a dia, qual é o seu sintoma, o que você anda sentindo, respira, vai refletir, meditar, ficar quietinho, não precisa ficar estoporando a coluna deitada, não, fica quieto. Para um momento do seu dia e fica quieto. Respire e fica quieto. Sente aquela dor mesmo. Sente aquilo tudo, porque no meio do movimento, com todo mundo todo o tempo, você nunca vai chegar ao seu autoconhecimento, porque você só está com os outros, você não está com você. Então, isso é uma fuga da realidade e isso também causa doença. E de repente a gente toma um susto que a vida muda tudo de lugar, né? Então, antes que ela faça isso, vamos meditar e refletir sobre o que nós andamos fazendo com o nosso tempo, mas com o tempo que a gente faz conosco também. Que tempo é esse que a gente rouba da gente que só empresta para o outro? Tá? Fica a dica.